A live de hoje, né, para quem viu aí, muita gente teve acesso, né, conseguiu visualizar. A Márcia Moura fez um post no grupo e eu abri um espaço, né, como esse que nós estamos aqui agora, para que nós possamos olhar para esse post, darmos a nossa visão espírita, né, dentro dessas palavras que foram descritas lá no post, né, são palavras da Márcia, não minha, e que nós, primeiramente, nós não vamos julgar, né, quem fez essas considerações, quem chegou nesse entendimento, né? Mas nós vamos pegar esse acontecimento e vamos trazer para nós como forma de aprendizado. Nós vamos trazer para nós como forma de nos edificarmos positivamente, da maneira correta e como tem que ser e como está lá dentro da codificação de Kardec, sobretudo lá no Livro dos Espíritos, né? Que é o que eu vou passar aqui a maior parte, mas a gente também não pode esquecer do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente não pode esquecer das outras obras, né, de Kardec, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns para os médiuns, né? Mas a gente vai ficar aqui no Livro dos Espíritos, onde vai nos trazer e vai sanar as nossas dúvidas em questão a isso, as dúvidas para quem tem, porque eu até sei que muitos, Depois eu leio o relato da Ana Paula, ela tá me falando aqui, gente, desculpa, tá? Mas depois eu volto, Ana Paula, no seu relato, tá? Mas nós vamos ficar aqui no Livro dos Espíritos, aonde vai sanar as dúvidas de quem as tem, tá? Então vamos lá ao post da Márcia Moura. A Márcia Moura escreveu um post dizendo o seguinte: eu peguei só as partes principais do post, tá, gente? Para que eu pudesse trazer e quem não viu pudesse entender. Por que espíritos desencarnados somente são mencionados com aparência bonita, de pele e olhos claros, e dificilmente com a pele negra? E quando mencionam os de pele negra, sempre são lembrados por pessoas de má índole e de má aparência. E mais embaixo ela vem: quando uma pessoa reencarna, volta com a pele negra por uma punição de vidas passadas. Uma pessoa racista volta negro para aprender, aí ela colocou, né, lá entre aspas, a lição, né? E ela, quando ela fala isso aqui, quando uma pessoa volta com pele negra, ela veio com essa pele negra por punição, ela fala, né, numa outra parte da live, num outro trecho foi dito isso, né? Então, gente, para quem não entendeu, o que ela está dizendo aí? Ela tá dizendo que ela viu, depois ela foi lá, eu pedi que ela editasse o post, dissesse se ela ouviu isso foi de mim, né? Porque como sou eu que estou aqui à frente do grupo, fazendo as lives de estudo, né? As pessoas poderiam atribuir essas palavras à minha pessoa, e não é verdade, né? E ela foi lá e editou e falou, não foi na live da Ana, foi num outro grupo, numa outra live. Então ela tá dizendo o seguinte: que porque quando a gente fala de desencarnado, os desencarnados sempre são muito bonitos, com a pele bonita, né? E que a pele deles são claras, né? E não falam de gente bonita, com aparência bonita, da cor negra, né? E que eles são, ela até fala lá, né, que tem olhos claros, olhos azuis, não sei o quê. E depois ela fala de novo que quando menciona a pessoa negra, o espírito que era negro ou que é negro, sempre atribui a eles má índole e má aparência, né? Sempre quando é feio, sujo, quando é o ruim da história, é um negro. E quando é uma pessoa que tá bonita, que tá na luz, não sei o quê,
é uma pessoa branca de olhos azuis. Nós vamos dar uma passadinha ali para o Livro dos Espíritos para que nós possamos trazer embasamento, né? Mas, primeiramente, né, eu vou dizendo a vocês o seguinte, que esse, né, determinado posicionamento de quem o fez, não estou julgando ninguém. Eu estou trazendo o que está na doutrina, o que está na codificação, para que vocês possam olhar, ter outros olhos e não esses olhos tão primitivos e tão equivocados, tá? Então, primeiramente, né, nós sabemos muito bem que essa questão aqui não é verídica. Quem veio com essas palavras, quem passou isso em alguma live por alguém, nos traz falta de entendimento e falta de estudo. Vocês lembram, né, que eu sempre falo para vocês, muito cuidado, porque tem muitas pessoas que estão à frente da doutrina, levando a palavra, líderes religiosos, líderes de casa espírita, líderes de igreja, líderes de templos, mas tá todo mundo equivocado, sem estudo e vai falando as coisas à torta e à direita e deixa o negócio uma confusão danada, né? Então nós vamos lá, quem tiver aí com o Livro dos Espíritos, tá? Esse é o meu. Nós vamos fazer a leitura, primeiramente, da questão 88. Só para que a gente possa entender e vocês verem que as coisas que eu venho aqui passar para vocês, se não tem algum espírito me intuindo a dizer, está na codificação. A gente não está inventando uma coisa aqui para dizer. Então, na pergunta 88, ela está lá no capítulo 1, lá no livro 3, tá? Forma e ubiquidade dos espíritos. Então, vamos lá na pergunta 88 para que nós possamos entender. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Então, gente, nós vamos parar por aí, que é até aqui que nos interessa, né? Então, vamos lá. Vamos começar por esse estudo. O que a pergunta 88 vem nos dizer? Né? Espírito tem cor? A gente já sabe que espírito é luz, né? É energia em forma de luz, né? Então nós temos o nosso corpo perispiritual, em volta desse nosso corpo existe uma camada chamada áurea, que ali ela transparece e deixa florescer a luz que nós temos dentro de nós. Uns têm a áurea bem maior, bem mais iluminada, outros nem tanto, né? Isso vai de acordo com o grau de desenvolvimento moral de cada um. Jesus Cristo, por exemplo, tem uma áurea tão grande, tão iluminada, a luz dele se ofusca tanto e vai tão longe, que a aura de Jesus perfaz um raio de 5 quilômetros. E daí a gente vê
o quão pequenos somos diante desse ser chamado Jesus Cristo. Então vem nos dizendo aqui, os espíritos têm uma forma determinada? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eu já disse aqui que os espíritos, quando vêm a nós para se comunicar, ou quando for chegada a hora do nosso reencontro, como que eles vão vir a nós? Na mesma forma que nós o conhecemos na última encarnação. Se seu pai, seu irmão, sua avó, sua mãe já desencarnou, quando você for reencontrá-la, em 2 momentos nós podemos reencontrá-los, em desdobramento e quando nós também desencarnarmos. Eles vão aparecer para nós, vão chegar até nós, vão vir até nós da mesma forma que nós o conhecemos. E assim os nossos outros amigos da eternidade. Nós vamos vê-lo da mesma forma que nós o conhecemos naquela existência. Isso para quê? Isso para que nós o olhamos e conseguimos distinguir quem de fato são. Porque para os espíritos, principalmente os que estão caminhando em evolução, a aparência de ser negro, branco, pardo, amarelo ou vermelho, poucos lhes importam. Tá? Por quê? Porque essas características são características materiais, são características genéticas. Então, quando falar assim, igual ela trouxe aqui no post, por que quando é de pele bonita e olhos claros são espíritos bons? Isso não tem nada a ver. Porque existem espíritos negros bons e de olhos azuis que estão nos umbrais. E quando eu digo bons, eu abro parênteses para dizer esses bons já socorrido e amparado com entendimento. Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Quanto mais elevado gradualmente é aquele espírito com entendimento, menos ainda importa para ele essas características, tá? Então nós precisamos entender o seguinte: quando nós vamos, às periferias, existem ali uma quantidade maior de pessoas negras? Existe branco? Existe, mas a maioria é de pele morena, parda e negra, mas isso é uma questão cultural de um racismo que perdura desde o tempo da escravidão. E a história está aí para mostrar isso. Agora, não é correto eu atribuir, esse fato de aparência bonita, de pele, de cor, quando nós falamos de mundo espiritual. Que não existe essa questão de racismo. Se existe, está lá nas camadas muito inferiores, que são os umbrais e que as pessoas estão ali temporariamente sem entendimento, mas vão em algum momento passar por esse entendimento e saber que aquilo ao qual ele acreditava, aquilo ao qual ele nutria, é uma inverdade, é nada mais do que um preconceito e um racismo. Tá? Vamos avançando. Vamos lá para a pergunta 114. Para que nós possamos ir tirando essas dúvidas. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior.
uns espíritos foram criados bons e outros maus? Na pergunta 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Vamos parar por aqui, que é até aqui que nos interessa. Então, aqui fala o seguinte. A pergunta 114 vem dizendo que, né, os homens vão se melhorando com o tempo, ou seja, se hoje o entendimento que eu tenho me coloca numa classe 3, quando eu elevar o meu conhecimento, passar para a classe 4, é sinal de que eu me edifiquei um pouco, tenho um pouco mais de entendimento, de conhecimento, eu conseguir aparar um pouco as minhas arestas e eu progredir. Nada tem a ver porque eu era negro, ou porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. É o entendimento moral que nós vamos edificando. Chega na pergunta 115, ele vem dizendo, né? Uns espíritos foram criados bons e outros maus, e ele diz o seguinte: Deus criou nós todos iguais, né? E ainda vai mais além. Ele criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, mas nos dando a oportunidade de conhecer, né, a elevação moral, de conhecermos, né, e desenvolvermos a moral onde nós estamos inseridos, para que nós possamos elevar e chegarmos aí à classe de espíritos puros ou espíritos perfeitos, né? Então, quando ela fala quando mencionam os de pele negra, são sempre lembradas por pessoas de má índole. Então, já se sabe que nada tem a ver uma coisa com a outra. Vamos lá na questão 200. E a questão 200, nós vamos mais um pouco adiante para depois não houver discussão acerca de e homem, e mulher, e não sei quem. Por que daqui a pouco falam, né? Por que submissa é mulher e por que não sei o que lá é homem? Então já vamos lá, né? Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, ou seja, o espírito que se eleva um pouco, que tem um pouco de entendimento, tem essa questão de sexo, ele é só homem, ele é só mulher, aqui pratica-se, né, tem a questão da relação sexual, não necessário, tá? 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e mulheres. E ele vem embaixo, depois da pergunta 212, a pergunta 212, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E ele vem dizendo, os espíritos vêm respondendo, isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. E Allan Kardec vem com uma nota dele embaixo dizendo o seguinte, os espíritos encaram-se homens ou mulheres, porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens, né? E quando nós viemos à Terra, né? E estamos aí a cada dia desenvolvendo o nosso progresso moral, né? Nós precisamos desenvolver em todas as searas. Porque cada vez que eu reencarnar de uma forma, eu estou reencarnando daquela forma, porque ali existe aprendizados ao qual eu preciso passar para me edificar.
Então nós vamos adentrar naquela questão que eu também já disse a vocês. Um ato, uma consequência. Eu falo nesse um ato, uma consequência, por quê? Porque quando ela veio cá embaixo dizer que uma pessoa reencarna ou volta com pele negra por uma punição, ou seja, se ela era racista numa encarnação, ela vai voltar como negro para aprender a lição. Nós vamos voltar para poder aprendermos aquilo que nos é inerente, independente de ser uma questão racial, de preconceito ou não. Quando nós estivermos novamente na fila da reencarnação, nós pouco vamos nos importar se nós vamos vir moreno, pardo, negro, branco ou amarelo. Porque o que nós estamos querendo almejar é a oportunidade de crescer. E quando nós falamos em oportunidade de crescer, nós não queremos saber a cor da pele que nós vamos vir. Nós queremos saber é dessa oportunidade. Então, essa questão racial e preconceituosa, ela existe na Terra, né? Porque o próprio homem a fomenta. Porque o próprio homem ainda não aprendeu a exercitar e ainda não aprendeu e não sabe o que é a palavra amor. Ora eu posso vir branca, ora eu posso vir parda, ora eu posso vir amarela, azul, branca, sei lá que cor seja ela. Eu estou interessada naquilo que eu preciso passar para que na hora que eu voltar à minha origem, eu possa ter dado um passo, né, maior na eternidade, me desenvolvido um pouco mais, elevar um pouco, né, as minhas experiências morais, me fortalecer como espírito. Então, pessoal, o que a gente não pode deixar jamais, né, essas coisas adentrarem as nossas cabeças, né? Porque isso não é verdade. Porque nós encontramos aqui as respostas. Não importa a questão de sexo, seja homem ou mulher, né? Lógico que na aparência vai vir como na última encarnação. Ou também, se ele não quiser e tiver permissão para ir, se quiser voltar para trás, né? Ah, não, eu quero tomar essa outra aparência que eu tive numa outra encarnação, fica a critério. Mas para que você possa o reconhecer, quando você estiver de frente dele, o que você vai ver é ele como estava na última encarnação, para que você possa o reconhecer como espírito de quem era e quem foi, né? Para que você possa ali capturar a essência, as memórias vividas. Então, quando vier essas coisas para vocês, não deixem isso adentrar a mente de vocês, né? Então, quando eu vim falar de um ato, uma consequência, é isso. Eu estou passando por isso porque eu estou sendo punida? Não. Deus não pune ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu já disse isso aqui numa outra oportunidade. Um ato, uma consequência. Se eu pratico um ato, esse ato terá uma consequência, boa ou ruim. E sendo um ato ruim, para que ele seja extinguido aí dentro da sua caminhada eterna, porque para você chegar na classe dos espíritos puros, na classe dos espíritos perfeitos, você não pode ter essa aresta, carregando essa aresta com você. Se tem um ato negativo, um ato ruim, você vai precisar de arrepender, de reparar e de expiar. E numa visão espiritual, eu não venho negro porque eu estou sendo punida por ter sido racista em outra oportunidade. Eu venho negra porque era a vaga que tinha, junto daqueles que eu precisava vir,
junto daqueles que eu precisava formar uma família, porque ali eu tenho que reparar, ali eu tenho que espiar, ali eu tenho que aprender, ali eu tenho que ensinar, ali é o meu seio principal onde eu vou crescer e vou estar aí pronta para uma vida de expiações e provas ao qual vai me levar ao crescimento moral. Então o espírito não está importando com isso. Tá vendo que mais uma vez a reencarnação se torna longe para determinadas pessoas? Porque pessoas que têm esses pensamentos machistas, racistas, preconceituosos, a reencarnação para eles vão ficar mais distante. Porque se tem-se ali a oportunidade de aprender com determinada coisa, então quer dizer que se você tiver a oportunidade de reencarnar como negro, você não vai reencarnar porque você vai ser negro. Então você vai perder essa oportunidade pura e unicamente por uma cor de pele? Ou você vai querer crescer porque tudo dentro daquilo que está te sendo ofertado são posições que você vai passar por posições que você precisa para se edificar moralmente. Nós não podemos confundir questões espirituais com questões humanas. O preconceito não vem da espiritualidade. Porque aqueles que estão lá com entendimento não têm esse preconceito que está inserido na Terra. Que vem aí de muitos e muitos anos, né? São séculos de escravidão. Porque um dia fulano achou que o negro, por ser negro, teria que ser escravo. E aí, a partir disso, criou-se todo um preconceito em cima. Então, parem de tirar, né, de deixar com que as pessoas levem vocês a determinadas conclusões. E aí, as próprias pessoas vão lá no post e começam, é isso mesmo, eu só vejo isso, eu só não... Aí a gente vê que essas pessoas estão assim, ó, né? Aquelas viseiras, não conseguem ampliar o pensamento, não conseguem, né, ampliar essa questão cultural, né? Então as pessoas precisam aprender isso. Porque lá no próprio livro dos Espíritos está dizendo, Deus criou todos iguais, né? Simples, humildes e ignorantes, né? É verdade que quando a gente vai nos presídios, eu já fui muito quando eu estudava, fazendo trabalho de campo, a gente só vai encontrar negro por lá? Claro que não. Existem pessoas ali que cometeram determinadas atrocidades que você olha, bate o olho e a princípio fala, eu não acredito que fulano, com a aparência que ele passa, com a fala que ele diz, ele cometeu tudo isso que está escrito aqui nesse papel. Né? Então existe aí toda uma questão cultural, né? Existe sim, mas nós não podemos misturar, né? Eu vim dessa forma, estou aqui na carne, primeiro, por uma questão genética, por outra, se eu venho deficiente, se eu venho negro precisando experimentar uma determinada situação, não é porque estou tendo punição. Não, eu estou reparando, expiando aquilo que um dia eu pratiquei. Por isso, um ato, uma consequência. Se eu venho deficiente, é porque eu preciso, dentro daquele corpo deficiente, de uma certa forma, reparar ou aprender algo. Então, nada é por acaso. E todos nós viemos com ciência do que nós vamos passar. E muitas das vezes pedindo aquele corpo deficiente, pedindo por passar por determinadas situações. Porque a gente, quando rever os nossos atos, determinados atos, a vergonha é tão grande
que nós mesmos temos a necessidade de reparar aquilo que um dia nós cometemos contra o outro, contra nós mesmos ou contra até mesmo o planeta. Tá? Então, por favor, né, eu acho que eu consegui, né, esgotar aqui todo o tema que ela colocou lá dentro desse post, né? Então vocês ficam sabendo que todo o post é equivocado, todo o post está totalmente contra aquilo que as obras de Kardec vêm nos trazer, né? E que esse post e quem fez essa live, seja lá onde, não querendo julgá-lo, mas pegando essa atitude como aprendizado, né? Só vimos aqui o quê? Preconceito e racismo, coisas que foram intituladas e enraizadas pelo homem que aqui está inserido ou que esteve inserido um dia, e isso aí se propagou aí durante anos e ainda se propaga, mas nada tem a ver com o que diz a doutrina espírita, com o que diz, né, a codificação de Kardec. Então nós precisamos nos atentar a isso. Porque quando vai uma pessoa sem o estudo e fala uma coisa dessa, coloca a doutrina espírita numa posição muito chula, e isso para mim é de uma covardia muito grande, porque não é isso que a doutrina espírita prega. Por isso a doutrina espírita, muitas das vezes, sofre inúmeros preconceitos. Quantos, né? Não pega quando fala assim, é espírita, nossa senhora, a pessoa é feiticeira, nossa senhora, a pessoa trabalha com sacrifício de animais, nossa senhora, então não conhece o espiritismo. Porque quem trabalha com magia negra, quem trabalha, né, com todas essas outras coisas que eu disse aqui, está bem longe de estar inseridos dentro da doutrina espírita. Eles estão inseridos dentro de outra qualquer coisa, mas muito, muito longe da doutrina. Né? Muito longe. Então, gente, não se deixem levar por essas inverdades. Né? Quando eu venho aqui para vocês e falo assim, olha, não abordem ninguém no message, porque se abordar alguém no message, chamando para alguma coisa, falando alguma coisa, nós vamos excluir, né? Porque é o cuidado que a gente tem de não deixar que vocês caiam nessas inverdades, para que vocês enraizem na mente de vocês uma coisa que não existe. Coisas que o homem está criando, não tem necessidade disso. Coisas que a negatividade está pregando e inserindo, onde existe apenas a vontade de fazer o bem, onde existe apenas a vontade de crescimento moral. Nós somos espíritos, nós não somos perfeitos. Eu tenho plena ciência disso. Não é porque eu estou aqui dizendo, né, que são equivocados esses pensamentos com a doutrina que nós somos perfeitos. Não é isso, né? Mas é a questão do preconceito, né? As pessoas precisam parar com isso.